Marketing 2025, os 3 passos que você tem que olhar para criar um negócio que realmente escala aqui na internet. Isso independente das novas inteligências artificiais, isso independente de qualquer mudança que tenha no mercado, isso falando apenas de princípios. O que a gente vai falar nesse vídeo é algo que as inteligências artificiais e qualquer revolução de mercado, elas vão te ajudar, sim. Só que elas vão servir para dar embasamento e para acelerar o processo que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Então, o que você vai ter hoje é literalmente 3 coisas que você tem que focar e que se você não tiver no seu negócio em 2025, você provavelmente vai ter sérios problemas, não vai conseguir escalar, vai ficar passando tempo demais falando sozinho e não vai conseguir, cara, realmente atingir seus objetivos aqui dentro. Sou eu para te falar isso, meu nome é William, eu tenho 23 anos e nos últimos 5 anos eu administrei mais de 5 milhões de reais aqui na internet e também participei e gerei mais de 15 milhões de reais de faturamento para os meus clientes e em todos eles tinha um padrão muito simples. É um padrão, são sistemas que realmente funcionam para a criação de um negócio que realmente, cara, escala, muda de nível e fatura milhões aqui na internet. Por mais que a gente pense, um negócio que realmente tem muito faturamento, ele raramente tem um funil extremamente complexo, ele raramente tem um modelo de negócio extremamente complexo. Por quê? Porque para que você escale algo, um dos pontos mais importantes é que você consiga ter mais cabeças pensando naquilo. Então, quanto mais complexo é o seu processo, mais difícil é de você fazer com que mais pessoas executem ele com maestria. Então, o processo de qualquer empresa muito grande é reduzir o máximo possível e simplificar o máximo possível para que isso tenha escala, várias pessoas consigam fazer de várias maneiras diferentes. Então, o padrão de todo negócio que funciona e que cresce e que realmente escala é uma estrutura simples o suficiente para conseguir ser compreensível. Então, o que a gente vai falar hoje? Desses 3 grandes princípios. Mas antes de eu te mostrar quais princípios são esses, eu preciso que você, cara, faça uma troca. Existe uma reciprocidade aqui. Eu vou te entregar o melhor conteúdo que eu tenho e em troca você vai deixar um like aqui nesse conteúdo, você vai deixar um comentário, vai me dizer o que você quer assistir aqui no canal, porque, cara, isso é muito importante para mim, para a entrega do conteúdo e até para eu saber com quem que eu tô falando e para eu entender qual é o conteúdo que você quer ver aqui, tá bom? Se você quiser também, meu Instagram é cavalcante.will, me segue lá que lá eu também tô postando conteúdo diariamente. Então vamos direto pro conteúdo, fica aqui comigo e vamos embora. Primeira coisa para você construir um negócio que cresce em 2025 é uma oferta irresistível. Como assim uma oferta irresistível, William? A espinha dorsal do seu negócio é o que você vende, é a oferta. Não existe marketing, não existe equipe, não existe conteúdo, não existe tráfego, não existe copy que consiga trazer tração para um produto que tem uma oferta ruim. Você pegar e oferecer um produto que é péssimo, cara, é impossível de você vender isso. Porque no fim do dia, você está vendendo um produto. Então você tem que ter algo que não precisa ser a melhor solução do mundo, mas ele precisa ter uma oferta que realmente faça sentido. E William, como é que eu construo uma oferta que realmente faz sentido? Você vai construir ela da seguinte forma. Toda oferta, ela tem que passar por 4 parâmetros. E esses 4 parâmetros você vai anotar aí. O primeiro parâmetro é a promessa. Então, o que você promete que você resolve na vida do seu cliente? Vou dar um exemplo de emagrecimento. Se eu prometo que eu faço com que meu cliente perca de 5 a 10 quilos em 45 dias, cara, é uma promessa, ok? Estou prometendo aquela transformação de vida para ele. Estou prometendo que ele tinha um problema e agora ele não tem mais. Então, o quão forte é essa minha promessa? O quão impactante e relevante é a minha promessa para o meu cliente? Ok? Esse é o primeiro ponto que você tem que adotar. Primeira parte de uma oferta é uma promessa. Só que existem mais 3 pontos que são muito importantes. E é por isso que você fazer um marketing de promessa, que só tem promessa, cara, não funciona. Porque você quebra no meio caminho. Por quê? Uma oferta validada precisa desses outros 3 pontos. E quais são esses 3 pontos, William? Primeiro ponto. Primeiro ponto é você ter uma plausibilidade. Então, você não só precisa falar para a pessoa que você resolve o problema dela, mas você precisa mostrar para essa pessoa que você consegue resolver o problema dela. Como você faz isso? Como você constrói plausibilidade? Com prova? Então, cara, testemunha dos seus clientes, as suas capacitações técnicas. Então, o que você já fez, os seus cases, tudo isso traz o quê? Traz bagagem para você. Traz plausibilidade para o teu produto. É diferente um produto que promete algo para mim, mas nunca teve ninguém transformado,
resultado do que você olhar, entrar numa página e ver dezenas, centenas, milhares de depoimentos sobre pessoas que passaram por aquele processo, já tiveram a transformação que eu estou buscando. E o terceiro ponto para você criar uma oferta irresistível é você literalmente ter a preocupação de mostrar para o seu cliente que o seu produto resolve o problema dele no menor tempo possível. Então, se sem o meu produto o meu cliente demora 45 dias, cara, como com o meu produto ele pode demorar menos tempo? Porque sem o meu produto o cara vai demorar anos e com o meu produto ele passa a demorar meses? Por quê? Tempo exerce valor na cabeça das pessoas. As pessoas precisam ter uma redução de tempo, ok? Isso é muito importante. Então, terceiro ponto, você precisa demonstrar que as pessoas vão atingir os objetivos dela com menos tempo quando elas compram o seu produto. E por último, quarto, esforço. Então, com o seu método, com o seu produto, qual é o nível de esforço que eu vou ter para atingir esse objetivo? O maior exemplo disso que vai contextualizar tudo para você sobre uma oferta ruim e uma oferta boa. Um nutricionista e alguém que toma Ozempic e Mounjaro, eles têm a mesma promessa, que é fazer com que você perca peso, que é fazer com que você reduza medidas, que é fazer com que você fique magro, ok? Então por que um tratamento com Ozempic e Mounjaro é R$ 1.800 e a maior parte do mercado acredita que é caro pagar R$ 400 para um nutricionista? Por quê? Porque, obviamente, o que acontece é, quando eu vou para um nutricionista, eu tenho muito tempo e muito esforço. Se eu tenho muito tempo e muito esforço, aquilo diminui valor para mim, ok? Do outro lado, aparentemente, eu tenho pouco tempo e pouco esforço. E isso se torna extremamente importante, ok? Por isso que eu aceito pagar mais caro de um lado do que eu não aceito no outro, ok? Então a primeira coisa, ter uma oferta irresistível para o seu negócio. William, ok, criei a minha oferta irresistível, eu tenho uma oferta de fato irresistível, meu produto é bom, minha oferta é boa, cara, minha margem é alta, eu consigo ganhar dinheiro com isso. E agora? Qual é o segundo passo? O segundo passo é algo muito importante que a maior parte dos negócios deixam de lado quando tem uma oferta ou quando tem um produto, foca direto em vender esse produto, só que existe um baita problema aí. E a segunda coisa que você tem que construir é a sua base, é a sua lista, pessoas interessadas, seus futuros clientes. Então, um negócio que não tem base, um negócio que não tem lista, ele automaticamente é um negócio que tem uma possibilidade de escalar minúscula. Por quê? Se você não tem base, cada cliente novo que você vai adquirir, ele é muito mais caro, chega a ser 20 vezes mais caro. Mas qual a importância de eu, de fato, construir base, captar lead, produzir conteúdo e etc? Por quê? Venda nada mais é do que relacionamento. Lembra quando eu falei pra você que só você ter uma oferta não é o suficiente? Só você ter um produto não é o suficiente? Por quê? Porque muito do que a gente viu lá na oferta, ele toma a realidade dentro da sua comunicação e relacionamento com o seu cliente. É muito fácil, você já ouviu isso centenas de vezes, mas é muito mais fácil você comprar de alguém que você já conhece do que de alguém que você não conhece. Como você faz isso? Construindo base. E normalmente, construir base é a maneira mais barata e rápida de você construir a sua cartela de clientes. Muitas vezes, se eu for vender diretamente um produto para você, eu vou pagar muito mais caro no lead. Por quê? Porque eu estou buscando pessoas que estão completamente qualificadas. Não é tema para esse vídeo, a gente vai ter um vídeo a respeito disso, mas algo que você pode estudar é sobre funil de vendas e sobre os 5 níveis de consciência. Você vai entender que para todo produto ele tem 5 níveis de consciências exatos, que é totalmente consciente, consciente do problema, consciente da solução, consciente do produto e totalmente consciente. Quanto mais inconsciente é a minha comunicação, com mais pessoas eu falo, só que a minha dificuldade de conversão é maior, porque são pessoas mais frias. E quando você aprende a conversar com pessoas que não estão prontas ainda para comprar o seu produto, mas que são o seu cliente ideal, é quando você começa a ter mais volume
de pessoas, então você tem mais pessoas para conversar e automaticamente você tem muito mais escala. Um negócio que sabe criar base, um negócio que sabe aquecer base, um negócio que sabe captar, ativar, nutrir, engajar e monetizar leads, ele automaticamente ele consegue escalar muito mais que todo mundo. Exemplo, negócio de infoproduto. Por que ele tem tanta escala? Porque é um negócio que tem uma oferta absurda. E outro, porque ele tem esse processo muito bem definido. Você vai olhar um funil de infoproduto, talvez você já tenha infoprodutor que está me vendo. Por que um funil de lançamento funciona muito bem? Porque eu pego alguém que não está consciente do meu produto e eu tenho um framework, eu tenho um template, eu tenho um sistema que eu consigo organizar a comunicação para tornar essa pessoa consciente, e a partir do momento em que eu torno essa pessoa consciente, o que acontece? Ela compra de mim. Então foi muito mais barato para mim. Gerou mais esforço, ok, mas eu consigo converter muito mais pessoas a um preço muito mais barato, com muito mais margem, e eu consigo ganhar muito mais dinheiro. Se você aprender isso e tocar no seu negócio, com certeza você vai levar isso muito para frente. Então o segundo ponto é base. Formatos de captação de base. William, você pode fazer uma captação de lead. Você pode, cara, ter versões mais baratas do seu produto. Você pode ter um trial do seu produto. Você pode ter barreiras de entradas menores, com um custo menor ou nada, onde as pessoas conhecem você, seu método, seu produto e passam a confiar em você da melhor maneira possível. Esse vídeo, por exemplo, nada mais é do que construção de base para mim. Por quê? Agora você me conhece, você já está há alguns minutos me ouvindo, então você sabe como é que eu ensino, você sabe como é a minha didática, você sabe como é que eu trabalho, então automaticamente você confia mais em mim agora do que você confiava antes de abrir esse vídeo. Por último, a gente vai para o terceiro passo. E que terceiro passo é esse, William? Muita gente tem uma oferta boa, muita gente capta muito lead, mas muita gente continua não faturando. E como isso pode acontecer? Se eu tenho gente na minha base, se eu tenho uma boa oferta e eu não consigo converter essas pessoas em clientes. Você já deve ter visto pessoas que têm uma base extremamente engajada, muitos seguidores, muitas pessoas assistindo os vídeos dela, só que não conseguem vender. Por que isso? Porque falta um evento de conversão. Então você tem que entender como converter e como transformar leads em clientes, como converter seguidores em clientes. E isso vem de um processo de vendas claro. E como é esse processo, William? Você tem primeiro, quando você criou a sua oferta, você faz a sua oferta pensando no seu cliente. Você faz a sua oferta pensando em como quebrar as maiores objeções dele, como ser da melhor maneira possível, resolver o problema dele de uma maneira que não sobre objeções. O sim do seu produto tem que ser um sim óbvio. E aí você sobra e você vai ver em todas as esquinas da internet sobre funis de venda, sobre modelos de você fazer eventos de conversão. Só que o que acontece? Exemplos clássicos disso, ok? Funil de lançamento é um funil de conversão. Funil de webinário é um funil de conversão. Um funil de vendas padrão de anúncio para página é um funil de conversão. Funil, cara, de sessão estratégica é uma estratégia de conversão. Porque tem pessoas que faturam dezenas e dezenas e centenas de milhões com lançamento e pessoas usando a mesma fórmula, pessoas usando a mesma estratégia, às vezes até muito mais organizados, faturando muito menos que essas pessoas. O problema não é da estratégia. O problema é de não ter uma construção antes, não ter uma base de leads, não ter uma oferta a quem. Então não importa o quão bom seja o seu lançamento, não importa o quão bom seja o seu funil de vendas, se você não tiver as etapas anteriores, a base de leads e uma oferta bem estruturada, é impossível que qualquer estratégia funcione para você. Só que, se você tiver uma base de leads aquecida e uma boa oferta, também é praticamente impossível que as estratégias não funcionem para você. A única coisa que você vai decidir é qual funciona mais ou qual funciona menos, ok? Qual tem mais aderência com o seu público e qual tem menos.
E aí você vai saber fazer isso das melhores maneiras possíveis. Mas para que um bom evento de conversão ele aconteça, você precisa de alguns temperos, algumas ferramentas ali. Primeiro, é você entender o processo e a jornada de conversão do seu lead, muito importante. Então, muitas vezes você vai ter que entender esse funil como um todo para entender onde cada uma das etapas tem quebra, porque o padrão de um funil é que existe quebra entre as etapas, ok? Isso é padrão. Todo funil vai ter quebra entre as etapas. A grande questão é como, e a habilidade, né, de um estrategista, de um empresário, é fazer com que essas quebras do funil se tornem cada vez menor. Então, vou dar um exemplo do lançamento. Para que um lançamento funcione, primeiro, eu tenho que ter captação de lead pelo preço mais barato possível. Segundo, eu tenho que ter uma aderência, um engajamento muito forte desses leads. Terceiro, eu tenho que ter um comparecimento muito alto no meu evento de conversão, no caso minha live. E, por último, eu tenho que ter uma conversão alta do meu pitch. Então, quando eu entendo e faço um raio-x da estratégia de vendas que eu escolhi para o meu negócio, automaticamente eu consigo otimizar o processo e sempre faturar mais, ok? E agora recapitulando e resumindo tudo isso para você. O que você precisa é, primeiro, ter uma boa oferta, construir essa boa oferta de uma maneira que deixe claro para essa pessoa que seu produto é um sim óbvio. Segundo, você precisa ter uma maneira de ter gente todos os dias entrando na sua base. Como você vai fazer isso? Cara, produzindo conteúdo. Fazendo alguma captação de lead. Você pode distribuir dezenas e dezenas e dezenas de formas de captação de lead. E terceiro, você tem que ter um evento de conversão para esses leads. Aí você pode usar um lançamento, você pode usar, ofertas promocionais, você tem que ter um lugar onde você consegue dar direção para esses leads. Porque se você não dá direção para um lead, ele vai embora. Ok? Então esse é o processo mais importante. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreve aqui no canal e me conta aqui nos comentários qual tema você quer ver nos próximos vídeos, que eu tô maluco para te ajudar.